Capítulo 2. Por que Deus levou os espíritos angélicos à prova? Por que Deus não concedeu a visão beatífica a todos quantos nele creram? Por que arriscou a que alguns se convertessem em demônios? Deus poderia ter criado seres angélicos e diretamente ter-lhes concedido a visão beatífica. Isto era perfeitamente possível à sua onipotência, e não teria havido nenhuma injustiça se o fizesse. Mas havia 3 grandes razões para fazê-los passar por uma fase de provas antes de conceder-lhes a visão beatífica. A razão menos importante de todas era que Deus tinha de dar a cada ser racional algum grau de felicidade, ou beatitude. Todos no céu veem a Deus, mas nenhum deles gozam da presença dele em um grau infinito, pois isso é impossível. Somente Deus goza infinitamente, ou é infinitamente feliz em si mesmo. Cada ser finito goza ao máximo, sem desejar mais, porém num grau finito. Goza de uma forma limitada de um bem ilimitado. A comparação que cabe usar para compreender este conceito metafísico é cada ser racional consiste num vaso, enchendo o Deus até as suas bordas, plenamente. Mas cada vaso é de uma determinada medida. Deus, em sua sabedoria, determinou algo especialmente inteligente. Cada um determinaria o grau de glória a qual gozaria durante a eternidade. Tendo em vista que isto seria para sempre, daí ter sido tão importante. Deus deixou isto em nossas mãos. Já que cada um de nós teria um grau, e isto é inevitável, então que determinasse cada um qual seria. De qual modo? Mediante uma prova. Segundo a generosidade, o amor, a constância e demais virtudes que venhamos a manifestar nessa prova. Assim, dessa medida será o grau. Como se pode ver, é uma disposição magnífica das coisas, em que se manifesta a infinita sabedoria de Deus. Se tal razão exposta é importante, considero, todavia, que é ainda mais importante considerar o fato de que o único momento em que um espírito pode desenvolver sua fé em Deus, sua generosidade, é justamente aquele em que não é capaz de perceber como tal. Depois de percebê-lo, ficará imensamente grato pelo que contemplou, porém, somente depois de haver passado por tal momento. Mas tal amor generoso na fé, essa confiança em Deus quando só há trevas em redor, é possível apenas antes da visão beatífica. Depois já não será possível essa distinção entre escurecimento e iluminação. Tudo será possível, menos isso. Digamos que há um aspecto do espírito que ou se desenvolve antes da visão frontal da essência divina, ou depois torna-se já absolutamente impossível. Por isso, a prova, e analogamente as tentações que nos assaltam, é um dom de Deus, para que em nós germine a flor da fé com todos os seus possíveis frutos. Essa flor em nós já não poderá nascer durante a eternidade. Já não poderá haver fé, por não ser possível nem necessária onde houver a visão. E através da fé, bem como em consequência dela, advêm os frutos subsequentes. Cada anjo faria germinar mais uns frutos, menos outros. Sobretudo, o tempo de provas dava a possibilidade de que nascessem e desenvolvessem as virtudes teologais. Depois, inclusive, alguns dos anjos desenvolveriam mais a virtude da perseverança, outros da humildade e outros ainda a da intercessão. Obviamente, conceder a um ser a possibilidade de que nele nasça a fé significa arriscar que nele não nasça a fé, mas o mal. Deus, ao conceber a liberdade, sabe que uma vez concedida, a liberdade pode levar tanto ao bem como ao mal. Deus pode criar o universo como queira, como deseje, segundo sua vontade, sem interrupções ou limitações. Porém, a santidade não se cria, faz-se a si mesma mediante a ação da graça. Conceder o dom da liberdade aos espíritos supõe que possa surgir alguém como Madre Teresa de Calcutá ou como Hitler. Uma vez que se concede a dádiva da liberdade, faz-se com todas as possíveis implicações. Querer que apareça o bem espiritual implica que pode aparecer, ao contrário, o mal espiritual. No plano material da criação, não há bem espiritual,
nem mesmo a mais ínfima quantidade dele. O bem do mundo material é um bem material. A glorificação do universo físico ao Criador é uma tal glorificação material e inconsciente, pois em tal universo não há vida nem espírito próprios. O bem espiritual é, em qualidade, superior, mas supõe necessariamente admitir este risco. Por isso, o surgimento do mal não foi uma reversão dos planos divinos. A possibilidade do aparecimento do mal já tinha lugar nos planos divinos antes mesmo da criação de seres pensantes. De qualquer forma, mesmo tendo dito ser necessária a prova para a determinação do grau de glória, a razão mais importante e relevante para que Deus concedesse o dom da liberdade era para receber amor de um modo livre, da mesma forma que Ele mesmo faz. Sem essa prova, Deus poderia ter recebido a gratidão de todos os seres, aos quais teria dado um certo grau de glória, e sem passarem pelos riscos da prova. Mas Deus ama e quer ser amado. O único jeito de obter esse amor na fé, esse amor que confia, amor desinteressado na obscuridade daquilo que todavia não vê, nem contempla, era propor essa prova. Volto a repetir que o mesmo Deus que pode dar origem a miríades de universos com apenas um ato de sua vontade, não pode criar esse amor, que nasce daquele que é provado no sofrimento da fé. O amor a Deus não se cria, é uma doação da parte de sua criatura.